Olá amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então à nossa matéria. Estamos falando da Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869 de 2013. E nesta caminhada, na jornada que nós estamos, a gente entra agora no item número 4, que é a ação penal. Como eu expliquei no bloco anterior, ninguém pode ser preso ou perder os seus bens senão dentro do devido processo legal. Isso é o que determina a nossa Constituição Federal. Não é diferente no abuso de autoridade. Para que uma pessoa possa sofrer uma penalidade criminal, ser condenada por um crime de abuso de autoridade, ela tem que ser submetida, é claro, ao devido processo legal. Então não é diferente aqui. Agora, a gente precisa saber de quem é o interesse. Vocês lembram quem é o sujeito passivo imediato nos crimes de abuso de autoridade? É o Estado, não é verdade? Porque atinge a sociedade. A sociedade não tem interesse que as autoridades pratiquem abusos. Afinal, não é para isso que ela existe. As autoridades existem para finalidades boas, para finalidades positivas. Então, como o interesse é do Estado e como o interesse é social, a gente pode dizer, sem medo de errar, que nós estamos falando de um interesse público. O abuso de autoridade é um interesse público. Toda vez que ocorre um abuso de autoridade, na maioria das vezes vai ter uma vítima, pessoa física, que não foi solta quando deveria, que foi algemada quando não deveria, que foi exposta a vexame ou constrangimento não previsto em lei. Vai ter. Mas antes dessa pessoa está a sociedade, que quer preservar seus direitos e suas garantias fundamentais. Então, abuso de autoridade é de interesse público. E se é de interesse público, a gente sabe, meus grandes amigos, que a ação penal nos crimes de abuso de autoridade, ela é pública. Aqui está. A ação penal nos crimes de abuso de autoridade é uma ação penal pública, de interesse do Estado, de interesse da sociedade. Importante saber isso. Por isso que quando ocorrer um crime de abuso de autoridade que tem uma vítima, essa vítima não vai processar o abusador criminalmente, pessoalmente, não. Vai ter um órgão que vai processar esse agente público. E quando a gente fala em crime de abuso de autoridade, nós estamos falando na figura do Ministério Público. O Ministério Público, meus amigos, aqui, ele é o titular da ação penal. Aqui está. Ele é o dono da ação penal. É ele quem vai processar quem cometeu o abuso. Pouco importando quem sofreu esse abuso, a pessoa física que sofreu esse abuso. Mas é irrelevante o interesse da vítima. Não adianta a vítima dizer assim, eu não quero que processem esse agente público, eu prefiro perdoá-lo. Não dá. Não dá porque a lei é muito clara ao dizer que os crimes de abuso de autoridade são crimes de ação penal pública
incondicionada. Ali está. São crimes de ação penal pública incondicionada. Então, por exemplo, um sujeito, ele foi preso, ele de boa vontade quer acompanhar os policiais da delegacia e sem justa causa ele é algemado. Pessoas do povo visualizam aquele comportamento e resolvem fazer uma ocorrência policial, dizendo que esse sujeito foi algemado sem justa causa, ferindo súmula vinculante do STF que proíbe esse comportamento. O que o funcionário da polícia vai fazer? Vai lavrar esse BO e o trâmite processual vai existir. Mas e se chegar aquele sujeito que foi algemado e dizer assim: não, eu não quero me incomodar, eu acho que já está de bom tamanho, eu quero esquecer isso que aconteceu, cumprir o que tem que cumprir e está tudo ok. Vai adiantar? Não. Não há condição para o exercício da ação penal. A ação penal é pública incondicionada. E é exatamente isso que diz aqui a nossa lei de abuso de autoridade, a Lei 13.869. É só pegar o artigo 3º, vocês vão perceber aqui claramente o texto de lei que diz: os crimes previstos nessa lei, vai ter uma lista de crimes que daqui a pouco nós vamos ver, são de ação penal pública, ou seja, titularidade do Ministério Público, através do oferecimento de uma denúncia incondicionada, ou seja, não há condição nenhuma para o exercício da ação penal. Vocês sabem que isso já caiu muito em prova. Já caiu muito em prova, mas não com base nessa lei, com base na lei anterior, na Lei 4898 de 65. Porque a lei antiga, ela falava muito do direito de representação, que a vítima do abuso de autoridade tinha o direito de representação. E aí vinham questões em prova dizendo o seguinte: que como a lei falava em representação, e inclusive como essa representação tinha que se dar, os crimes de abuso de autoridade seriam de ação penal pública condicionada à representação. E quem não estudasse por uma doutrina ou tivesse uma aula, erraria realmente, porque acreditaria que aquela representação prevista na lei antiga era a exigência da concordância da vítima para o processamento do delito. Errado. Aquela representação que estava lá na Lei 4898 de 65 é apenas um direito de petição que nós temos na Constituição Federal, onde diz que todos têm direito de peticionar aos órgãos públicos, pedindo providências quando se entender necessário. Então não pensem, meus amigos, que aqui houve uma alteração legislativa, alteração de regra. Não. A lei anterior, que é a Lei 4898 de 65, também se tratavam de crimes de ação penal pública incondicionada. E aqui ficou mais claro ainda, tirou toda a dúvida. O artigo 3º é muito claro. Ação penal pública incondicionada. Não é preciso que o Ministério Público se utilize de nenhum regramento externo para o exercício da ação penal. Certo? Agora, vai existir um caso em que a ação penal dos crimes de abuso de autoridade serão de ação penal
privada. Eu coloquei em vermelho porque se trata de uma exceção. Para ser bem honesto com vocês, raras as vezes nós vamos ter ação penal privada em crimes de abuso de autoridade. Mas quando ela existir, ela vai levar o nome de ação penal privada subsidiária da pública. Bom, e quando isso vai acontecer? Quando é que vai existir a possibilidade de uma ação penal privada subsidiária da pública? Quando ocorrer, meus amigos, a chamada está. Quando ocorrer aquilo que nós chamamos de inércia do Ministério Público, inércia do MP. Ou seja, o Ministério Público, ele deveria, como titular da ação penal, oferecer aquilo que nós chamamos de denúncia. Só que o Ministério Público, ele não tem a vida inteira para oferecer denúncia. Ele não tem todo o tempo do mundo para oferecer denúncia. O Ministério Público, ele tem um prazo para oferecer a denúncia. E esse prazo vai depender da situação do réu. Se o réu estiver em liberdade, ou se o réu estiver preso. Se o réu estiver em liberdade, certo? O Ministério Público tem 15 dias para oferecer a denúncia, a contar do recebimento do inquérito policial. Recebeu o inquérito policial, tem 15 dias para oferecer a denúncia. Ah, professor, e se ele levar 30 dias, 40 dias para oferecer a denúncia? Muda alguma coisa? Não muda nada, pessoal. Não muda nada porque nós estamos falando aqui de um prazo impróprio. Não gera nulidade a não observância desse prazo que vocês estão vendo aqui. É um pouquinho diferente com o réu preso. Réu preso, o prazo são 5 dias a contar do recebimento do inquérito policial. Aqui sim, a prisão se torna ilegal se, passados 5 dias, o MP não oferece denúncia. E se o juiz não colocar em liberdade, comete abuso de autoridade. Esse é o prazo do MP. Só que dentro desse prazo, 15 dias com réu solto, 5 dias com réu preso, exemplos, certo? O Ministério Público não oferece a denúncia. Ele daqui a pouco entende que não é abuso de autoridade e não requer o arquivamento. Porque ele também pode fazer isso, né? Ele pode entender que aquele fato não constitui crime de abuso de autoridade e pede para o juiz arquivar. E o prazo que ele tem para isso é esse aqui, 15 dias e 5 dias. Ele pode também pedir para que os autos de investigação retornem à polícia para novas diligências. Pode? Pode também. Mas ele não pede.
mas ele não pede. Isso é a inércia do MP. Ele fica parado nesse prazo. Ficando parado nesse prazo, a partir do 16º dia, com o réu solto, ou do 6º dia, com o réu preso, surge, meus amigos, a possibilidade desta ação penal que vocês estão vendo aqui. A ação penal deixa de ser pública e ela passa a ser privada, ou seja, a vítima o ofendido. A vítima, o ofendido, meus amigos, ele passa a ser o titular. Ele então vai passar a processar aquele agente público que abusou de sua autoridade. Aqui está. Então aí, meus amigos, o que vai acontecer? Ministério Público ficou inerte, passou 15 dias. A partir do 16º, o ofendido entra com a ação. A ação penal deixa de ser pública e passa a ser privada subsidiária, como vocês estão vendo ali. Passa a ser privada subsidiária. O Ministério Público, ele deixa de ser titular da ação. Ele não é mais titular da ação penal. Ele passa a ser unicamente aqui, meus amigos, aqui está. Ele passa a ser única e exclusivamente fiscal da lei. O que quer dizer ser fiscal da lei? Ele vai verificar se está tudo certo, se está tudo dentro dos conformes, se os requisitos da ação penal privada subsidiária estão de acordo. Ele pode intervir na ação penal? Pode, mas não como titular. Ele pode aditar a ação penal? Pode, porque ele é titular da ação. E ele pode retomar a ação penal? Pegar a ação penal para ele de novo? Pode, mas só quando houver negligência do ofendido. Ou seja, o ofendido deveria dar sequência à ação e esse ofendido não dá sequência à ação, não prossegue com a ação, não dá continuidade a ela como deveria. Nesse caso, como a origem do crime é de ação penal pública, o Ministério Público, então, toma novamente para si a titularidade da ação. Ele volta a ser o titular da ação penal. Muitos vão perguntar, professor, então o ofendido, a partir do 16º dia com o réu solto, ou do 6º dia com o réu preso, ele pode então entrar com a ação penal privada subsidiária? É isso? É isso. E ele tem a vida inteira para isso? Não. Ele tem um prazo, meus amiguinhos. Ele tem um prazo. A partir desses dias, ele tem 6 meses. 6 meses. E um detalhe importante. Não é prazo decadencial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que a partir do 16º dia ou do 6º dia, tanto faz, o ofendido
passa a ter o direito de ingressar com a ação penal privada subsidiária. Beleza. Passou 6 meses, ele perde o direito de ser titular da ação penal. Ele já não pode mais ser titular. Mas o agente público não deixa de ser punível. Nesse caso, passando os 6 meses, o Ministério Público obrigatoriamente vai ter que retomar a ação como titular. É isso mesmo que vocês ouviram. Ele terá que retomar a ação como titular. Então não está livre, não está solto o agente público. Ele continua com a possibilidade de sofrer todas as sanções da lei, mas voltando a ser uma ação pública. Perceberam? De forma muito didática, né? De uma forma muito clara. Isso é dito aqui no parágrafo 1º do artigo 3º. Será admitida a ação privada. Essa ação privada que os senhores estão vendo aqui é exatamente a ação penal privada subsidiária da pública. Se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Tem algum lugar que diz qual é o prazo que a ação penal pública tem que ser intentada? Tem. O Código de Processo Penal. O CPP diz que são 15 dias com o réu, com o agente público solto, e 5 dias com o agente público preso. Então é muito claro lá, certo? Vocês não vão ter chance de errar. Cabendo ao Ministério Público, o papel dele agora deixa de ser titular. Ele passa a ser fiscal da lei, ou custos legis, como alguns gostam também de dizer, né? É a mesma coisa. Fiscal da lei, custos legis, como preferir. Cabendo ao Ministério Público aditar a queixa. O que é aditar a queixa? Aditar a queixa, meus amigos, é incluir algo que não estava nela. Por exemplo, o ofendido ofereceu queixa contra um dos agentes públicos, mas eram 2. O Ministério Público, então, adita a queixa, incluindo o segundo. Isso é aditar. Incluir algo na denúncia. Incluir algo na queixa. Certo? Repudiá-la. Repudiá-la quer dizer o quê? Não te reconheço. Isso é repudiá-la. Não te reconheço. Não te aceito. Entendo que essa ação penal privada não preenche os requisitos mínimos para serem aceitos como uma ação penal. Oferecer denúncia substitutiva, substituindo a queixa, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso, tudo isso função de fiscal da lei. Tudo isso função daquilo que nós chamamos de custos legis, fiscal da lei. E a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Resumo, fica muito fácil. Ministério Público tem prazo para oferecer denúncia, já que a ação penal é pública e incondicionada. 15 dias é o solto, 5 dias é o preso. Não oferece denúncia, não requer arquivamento, não requer novas diligências nesse prazo. Surge a oportunidade do ofendido ingressar com a ação penal privada subsidiária. O MP deixa de ser titular, o titular é o ofendido. O MP passa a ser fiscal da lei, podendo fazer tudo o que está aqui. Se o ofendido ficar negligente, o MP retoma a ação e de privada subsidiária
a ação penal volta a ser pública, certo? É difícil, na prática, isso acontecer, porque o ofendido, para ele ingressar com a ação penal privada subsidiária, acaba se tornando oneroso. Ele vai precisar ter jus postulandi, ou seja, ou ser advogado, ou contratar, constituir um advogado. E isso, a maioria, muitas pessoas não possuem as condições necessárias, mas nada impedem que busquem auxílio de um defensor público. E por fim, ainda falando da ação penal privada subsidiária, sempre associem com inércia do MP, ela vai ser exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Prazo para oferecimento da denúncia, meus amigos. Réu solto, 15 dias. Réu preso, 5. Réu solto a partir do 16º, já há habilitação para ingressar com a ação penal privada subsidiária. Réu preso, a partir do 6º dia, já é possível ingressar com a ação penal privada subsidiária. Certinho? Tranquilinho? E isso, meus amigos, é o que nós tínhamos que falar no que diz respeito à ação penal, que é o nosso ponto 4. A gente vai entrar agora no ponto 5, na verdade ponto 5 e ponto 6, e eu vou além, ponto 5, ponto 6 e ponto 7, são os pontos mais fáceis da nossa lei, são os pontos com menor dificuldade, porque embora ela abranja 3 esferas, a esfera criminal, a esfera civil e a esfera administrativa, o foco principal da lei de abuso de autoridade, sem sombra de dúvida, meus amigos, é a esfera criminal. Então, quando a gente for falar das outras esferas, realmente é algo um pouco mais fácil. O item 5 aqui está. O item 5, meus amigos, ele fala sobre os efeitos da condenação, certo? Efeitos da condenação que nós encontramos no artigo 4º da referida lei. Todavia, contudo, esse é um tema que os detalhes eles são bem específicos e objetivos. E é por essa razão que eu prefiro tratar desse tema, efeitos da condenação, num próximo bloco. Vamos agora dar uma relaxada, vamos parar um pouco, analisar aqui o que nós vamos fazer, certo? Tomar um cafezinho, dar uma relaxada, entender aquelas regrinhas de ação penal e no próximo bloco a gente já parte daqui. Provavelmente no bloco que vem, nós vamos trabalhar 3 itens, o item 5, o 6 e o 7. Nós vamos trabalhar efeitos da condenação, nós vamos trabalhar penas restritivas de direitos e nós vamos trabalhar sanções cíveis e administrativas. Então, olho muito esperto nesse próximo bloco que está por vir. Certinho?
Aguardo vocês, segura aí.